Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Olá, querida amiga telespectadora, querido amigo telespectador, muito obrigado por estarem conosco mais uma vez no programa Chaves do Paraíso. Não é um projeto que procura fazer esse diálogo, essa ponte entre a nossa sociedade ocidental com a religião que mais cresce no mundo, a religião islâmica, que já tem cerca de 2 bilhões de seguidores em todo o planeta. Então, nós nos colocamos à sua disposição, pedimos permissão para entrar no seu lar, no seu dispositivo eletrônico, no celular, enfim, no computador, para que a gente possa fazer essa troca de informações. E no programa de hoje, nós vamos abordar mais uma questão muito importante e muito relevante na história islâmica. Nós, na verdade, estamos num momento de festejo, num momento de alegria, porque estamos celebrando o nascimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Deus o abençoou e a sua família e o saudou. Nós estamos, nesse momento, festejando o nascimento daquele que recebeu a mensagem da religião monoteísta para renovar a crença, a fé num Deus uno e único, onipotente, onipresente, que nos conduz, que nos criou e nos conduz nesta vida e, inshallah, na outra. Nós temos um evento muito importante no mundo islâmico para marcar essa data, porque temos uma diferenciação na celebração do dia específico entre os queridos irmãos da escola sunita e a escola xiita. Existe uma diferença de 5 dias na celebração dessa data. E o Imam Khomeini, que Deus esteja satisfeito com ele, estabeleceu esse período de 5 dias como o período da União Islâmica, a Semana da União Islâmica. E para falar desse fato, então, deste nascimento auspicioso e desse momento de confraternização, de união, de fortalecimento dos muçulmanos, dentro da comunidade xiita e sunita, trouxemos mais uma vez ao nosso programa o nosso querido líder e guia espiritual religioso, o Sheikh Muhammad Rida. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então, nós podemos dizer isso, Sheikh, que o Imam Khomeini ele foi muito feliz ao aproveitar esse momento em que uma comunidade celebra o nascimento do profeta em um dia, a outra comunidade em outro dia, e promover esse entrelaçamento, essa união, esse fortalecimento dos muçulmanos. Sim. Na verdade, a União Islâmica não é uma semana, É sempre, todos os dias, todos os momentos tem que existir. Nós somos uma comunidade só. Mesmo uma comunidade agora bem grande, que quase são 2 bilhões de seres humanos, 1/4 da Terra. Eu falo que assim, 25% ou de cada 4 pessoas uma é muçulmana. Falando nisso, as pessoas que estão assistindo, que graças a Deus muitas pessoas assistem, eu fiquei sabendo, é bom saber que já você recebendo essa informação que 1/4 da Terra seguem essa religião, já pode automaticamente responder muitas dúvidas. Assim, eu não gosto dessa palavra, usar essa palavra nessa presença, mas desculpa, bobagem. Dúvidas, perguntas, desinformações que parece bobagem, criada pelos filmes, novelas, não sei, fulano blogueiro. Essas não são fontes para você pegar as suas informações sobre a religião do Islã, E surgir uma dúvida. Você acredita que, por exemplo, você realmente acredita que 2 bilhões de seres humanos seguem uma religião que a menina não decide para a própria vida? Se você acredita assim, não tem conversa. Não tem conversa. Como eu vou explicar para você? O que eu vou falar? Você acredita? Uma religião de terroristas? Que muçulmano é terrorista, você quer dizer que 1/4 da Terra é terrorista? Então já você tem resposta de
muitas suas dúvidas e perguntas que não vamos gastar nosso tempo respondendo essas coisas, né? Islã não é uma exceção entre outras religiões e escolas. Claro, tem vertentes, tem escolas dentro da religião, tem pensamentos diferentes, né? Que apesar de ter divergências, nós temos que pensar e focar na unicidade, na unificação, nas convergências, né? E as qualidades que nós temos em comum, né? Nós somos uma religião, todos nós adoramos Deus único. Nós temos o profeta Muhammad como nosso profeta, né? Que é uma continuação de profetas anteriores. Todos nós acreditamos no dia do juízo final, todos os muçulmanos acreditam, todos nós esperamos a chegada do Salvador, né? Todos nós acreditamos no livro sagrado ao Corão, todos nós rezamos, né, em sentido da mesma direção, né? Então temos muitas coisas em comum. Nós somos irmãos. Innamal mu'minuna ikhwa, né? O versículo do Alcorão. Com o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele e sua família purificada, quando chegou em Medina, no programa anterior, conversamos sobre uma das coisas que ele fez, um dos acontecimentos, é fazer irmandade entre os muçulmanos, né? Tinha duas tribos importantes na cidade, né? Que o profeta, para unificar a cidade, os muçulmanos, começou a fazer fazer um pacto de irmandade entre pessoas, que é famoso. Ele fez irmandade com Ali, né? E muitas pessoas e companheiros do profeta fizeram irmandade com um outro irmão, que isso é uma tradição. Até hoje existe fazer pacto de irmandade entre os muçulmanos, tá? Os muçulmanos, em geral, claro, são irmãos, mas fazer um pacto de irmandade traz mais responsabilidade, né? Tá. Então, a religião islâmica, já somos irmãos, já temos muitas coisas em comum, temos que prestar atenção e temos que desconsiderar o extremismo, né? De qualquer escola seja, não faz diferença. Extremista não pode entrar na religião. E vou dizer uma coisa para vocês, para quem está assistindo, escutando: extremistas não representam a religião, né? Não estamos falando, já falei, só com este número já pode responder muitas suas dúvidas. Quando falamos 2 bilhões, então, não sei, um grupo num país islâmico, um lugar que pega a faca, pega a arma e mata o próprio irmão e faz o que, não representa a nossa religião. 10 mil, 20 mil extremistas não representam 2 bilhões. E existência de esses 10 e 15 mil, normal. Todas as religiões têm extremista. Os cristãos têm extremista. Os judeus têm extremista. Não tem judeus agora? Não estamos vendo agora? Defendendo a explosão de bombas atômicas em Gaza para matar os palestinos. Não é extremismo? Aparece com a ONU, fala que nós temos que matar todas as crianças em Gaza. Você representa judaísmo? Não representa. Eu conheço judeus. Eu tenho amigos judeus. Você não representa judaísmo, né? Quem pode falar desse jeito? Você não representa uma pessoa que segue o grande profeta Moisés. Se o profeta Moisés estivesse entre vocês, ia permitir você fazer isso? Claro que não. Então,
Agora, chegamos num ponto certo até. Na União Islâmica, uma coisa que nós, muçulmanos, temos que nos unir, né? Agora, uma questão é a questão da Palestina. É a questão da Palestina. Não é que só porque eles são muçulmanos, que também é, mas é que nosso profeta disse que os seres humanos são seres humanos, não muçulmanos. Seres humanos são membros do mesmo corpo. E se um membro sofrer, outros membros não podem ficar tranquilos. Vão sofrer também, vão sentir dor. Quem pode assistir essas imagens, esses vídeos, sofrimento que existe, que por um prato de comida a pessoa perde a vida, porque existe um extremista com a arma que está matando criança, está matando um pai, uma mãe que está procurando comida para a família. Quem pode assistir tudo isso ficar calmo? E uma outra questão, Sheikh, se o senhor me permite, até explicando ao telespectador, nos últimos programas, eu estou utilizando essa estola, não é, em lembrança e para marcar, né, o povo palestino que não sai nem das nossas mentes e nem dos nossos corações. Sim. Estamos do outro lado do planeta, não é? Mas a Palestina está no nosso coração, e a luta dos palestinos por autodeterminação e liberdade, eles não lutam por outra coisa que isso: autodeterminação, o direito de se governarem como um povo legítimo e liberdade, né? Com um povo que eram, né? Que é um povo que habita aquela religião há milênios. Eles não estão invadindo a terra de ninguém, pelo contrário. Sim. Estão sendo invadidos por colonos que vêm da Europa, colonos que vêm dos Estados Unidos, e que simplesmente recebem uma casa de graça construída no seu território. Que povo admite isso? Não é? Vamos lembrar, só fazendo uma pequena digressão, já aproveitando esse gancho oferecido pelo Sheikh. A Cisjordânia. Nós temos Gaza hoje no foco da mídia, e realmente necessita desse foco, porque o que acontece ali é um massacre, um verdadeiro genocídio. Mas a Cisjordânia também está sendo atacada todo dia. Uhum. Colonos batem na porta da casa de uma família palestina, invadem a casa da família palestina com o exército de Israel dando suporte, expulsam a família palestina na Cisjordânia a tapas, botam para fora na rua e tomam a casa. E pegam o animal. Os animais, os eletrodomésticos. E os palestinos não podem usar arma para se defender. Sim. Eles têm que abaixar a cabeça, fugir para não morrerem, garantir pelo menos a sua vida. Tivemos o caso recentemente de um cineasta palestino premiado, não é? Que foi assassinado assim. Sim. Os colonos chegaram com bulldozer, com tanques, e o palestino falou: não, vocês não vão invadir a minha casa. E tomou um tiro de um colono, e a pessoa que israelense. Está procurando prêmio de paz, né? Apoia tudo isso. Sim. Manda armas. Sim. Né? Então até pedimos desculpa ao telespectador por essa digressão, porque estamos falando de união, e essa é uma causa, nós não gostaríamos que fosse assim. Sim. Mas é uma causa que também está unindo não só a comunidade muçulmana mundial, mas é muito bonito de ver as manifestações na Europa. Sim. Ruas e avenidas tomadas por verdadeiras multidões sensibilizadas. Sim. Por esse drama. E um outro discurso hipócrita e mentiroso que se ouve quando se aborda a questão do massacre em Gaza. Ah, mas quem começou foi o Hamas. O Hamas é fruto da ocupação.
Nós não aceitamos e não admitimos a morte de inocentes como aconteceu em Israel. É um absurdo, uma loucura, e essa atitude de invadir os kibbutzim e matar mulheres, matar crianças, não encontra respaldo nem no Alcorão e nem na religião islâmica. Sim. É um crime. Sim. Mas esses crimes não começaram no dia 8 de outubro de 2023, no dia 7 de outubro de 2023. Sim. Começaram nas décadas de 1920 e 1930. Eu costumo falar que vocês não podem assistir a novela do meio. Né? Vamos buscar todo fenômeno histórico tem suas causas. E as causas da tragédia que se abate hoje sobre o povo palestino estão lá atrás, nas décadas de 1920 e 1930, quando começou a ocupação da Palestina por colonos que vinham da Europa e que fundam. Vamos falar de terrorismo? Sim. Vamos falar de terrorismo. Quem trouxe o terrorismo para a Palestina foram, vamos dar os nomes, Haganah, Palmach, Lochamei Herut Israel, Irgun Tzvai Leumi, Gangue Stern, que foram fundadas lá, no começo do século XX. Não se falava em terrorismo na Palestina, muito pelo contrário. A comunidade árabe palestina e a comunidade judaica palestina na época, a comunidade cristã palestina na época, conviviam de maneira absolutamente harmônica. Sim. E, Omar, se me permitir, eu acredito, é porque agora surgiu muitas sugestões para resolver este que se chamam de conflito, né? Até conflito, guerra, eu acho que não podemos usar. Guerra é quando tem dois lados armados. Dois exércitos. Dois exércitos. Num lado criança e mulher, e você vai lá e mata e sai assim com a honra que eu tô conseguindo conquistar, que não tá, mas isso não é guerra. Isso não é guerra. É exatamente, literalmente o que você falou também, é massacre, genocídio, e aqui entre aspas eu tenho que agradecer o governo brasileiro que sempre apoiou, né, a Palestina e a Gaza, sempre mostrou o que a gente sempre tem da imagem na cabeça do Brasil, que é um governo, é um país livre, que é um país que apoia da humanidade, e a gente viu, tá? Mas quero dizer, que para resolver este, vamos dizer, conflito, estão dando muitas sugestões, mas eu acho, como você indicou, o povo que vivia na terra tem que decidir para a própria terra. Nem é o povo que veio de fora. Não, eles têm que voltar para casas. Um outro discurso muito, muito hipócrita e muito mentiroso, né, que a gente ouve e que são argumentos ressuscitados com esse conflito, é de que, mas nunca existiu um povo palestino. Um povo passa a existir no momento em que ele define que ele existe. Então, se os palestinos, até em contraposição a essa invasão europeia que aconteceu nas décadas de 1920 e 1930, não estamos falando de 2023, estamos falando de mais de 100 anos atrás. Sim. Quando esse povo que foi confrontado pela realidade da invasão estrangeira diz, não, nós existimos, nós somos palestinos e nós temos direito à nossa nação. Então eles têm o direito à sua nação. Eles é que decidem, sim, e ninguém por eles. Sim. Então tem que acontecer uma eleição lá do povo que são da terra, não o povo que agora estão vivendo lá como segunda casa. Né? E só para complementar aquela minha primeira fala, achei que nós já retomamos a questão da Semana da União Islâmica. Sim. Esses grupos terroristas que eu nominei aqui no início, Palmach, Haganah, Lehi, Irgun, Stern, não foram fazer proselitismo religioso e espiritual na Palestina nas décadas de 1920 e 1930. Foram invadir aldeias palestinas
aldeias árabes e massacrar as suas populações civis, como Deir Yassin. Nós temos a explosão do Hotel King David em 1939. Foram células terroristas árabes palestinas que explodiram o Hotel King David? Foram células terroristas judaicas. Então, vamos falar de terrorismo, não é? Netanyahu adora quando vem abordar a questão de Gaza. Não, porque os terroristas do Hamas... Vamos falar de terrorismo. Quem plantou a semente do terrorismo na Palestina foi o nacionalismo sionista nas décadas de 1920 e 1930. E dizer isso não tem nada a ver com antissemitismo? Não. Até... Porque a religião judaica é uma coisa e o sionismo, que é um movimento nacionalista de caráter materialista, colonialista, militarista e racista, que foi criado no final do século XIX. E que, inclusive, conta com críticas severas dentro da própria comunidade judaica. Nós tivemos recentemente a visita ao Brasil do grande rabino Israel Weiss, que foi recebido no Congresso brasileiro e fez um discurso maravilhoso sobre o direito dos palestinos à sua própria terra. Um rabino. Sim. Antissemita? De maneira nenhuma. Um lutador dos direitos humanos. Sim. Então, só para deixar bem claro aí o método de atuação desses grupos, dessas células terroristas lá no começo do século XX. Também... Pois não? Por favor. Também convido para quem quer ter mais informações, tem um documentário chamado Tantura. 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 Vocês podem assistir, que foi feito sobre invasão de uma vila na Palestina chamado Tantura. E massacre e genocídio que aconteceu lá, inclusive os oficiais militares israelenses que estão confessando, confessando o que eles fizeram lá na Vila Tantura, e quem fez esse documentário é um israelense. Então, pode escutar, ver, ganhou muitos prêmios no mundo esse documentário, e podem ter uma noção do que aconteceu. Estou falando, vocês têm que assistir a novela do início, não pode chegar do meio, no final, e julgar, falar, ai, coitado fulano, coitado. Ninguém está apoiando de matança de inocentes, de qual lado seja, ninguém apoia. Mas eu sempre dou um exemplo mesmo, eu quero destacar também uma coisa, eu não acho isso fora do assunto. O assunto é União Islâmica e nós temos que nos unir na questão da Palestina agora. Nossa questão de hoje, dia a dia, é a questão da Palestina. A primeira questão mais importante para todos os muçulmanos hoje não tem nada mais que a questão da Palestina. Se nós estamos falando, não é, Sheikh, se o senhor me permite, da alegria que é celebrar o nascimento do profeta Muhammad, que é um profeta que veio para nos orientar, nos guiar, iluminar o nosso caminho, falar da importância da crença num Deus uno e único. Ele sempre falou e frisou, destacou de uma maneira muito enfática a importância da união dos muçulmanos. Os muçulmanos são como as cerdas de um pente. Ele usava essa expressão. Então todos da mesma altura, todos com os mesmos direitos, e não pode dormir tranquilo um muçulmano enquanto o seu irmão muçulmano passa fome, sede, é massacrado, é violentado e é oprimido. Então eu tenho certeza que nós celebramos o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam quando falamos de questões tão importantes, candentes e centrais como a questão palestina. Sim. Daí
eu sempre dizia, para explicar a questão, dizia assim, vamos supor você tem uma casa, alguém bate a porta, fala, fulano, tá chovendo fora, tá frio, alguém está me perseguindo, me deixa sentar no sofá, assim, dentro da casa um momento, vou sair daqui a pouco. Você, claro, vai abraçar, vai dar abrigo. Entra, fica no sofá. Daí você vai lá e faz as suas coisas, volta e veja que colocou algumas coisas no outro sofá. Fala, tudo bem, ele vai embora agora. Daí você vai, claro, vai fazer as coisas, ou ele faz você distrair, daí volta e veja, pegou outras cadeiras e tudo, colocou as coisas e levantou, tá fazendo café. Tá, o que tá acontecendo? Daqui a pouco pega a sala e manda você num quarto e tranca. E você fica no quarto, trancado, e ele espera até você morrer para entrar e pegar o quarto também, né? O quarto, na verdade, é um símbolo de faixa de Gaza, tá? Eu dizia isso, mas agora nós estamos vendo o primeiro-ministro genocida israelense falou que nós estamos pensando em grande Israel. Claramente falou isso. Antes falavam, não, é só uma coisa que vocês falam, que eles não querem isso, mas falou, claramente falou. Falou que é o meu sonho, que eu estou pensando seriamente, então estão esperando o quê? Eu quero agora também criticar com os muçulmanos, que se dizem muçulmanos, e durante 2 anos e meio não abriram a boca, não fizeram nada. Olha, vocês têm que responder no dia do juízo final. O profeta Muhammad vai questionar vocês. Vendo crianças morrendo, mulheres morrendo, massacrando um povo, né? E vocês fazendo nada, o que vocês têm como resposta no dia do juízo final perante Deus e o profeta? Então, União Islâmica... Pode falar. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, né? Lembrando que a gente está chegando no final do programa já. Onde estão os países da Liga Árabe e os países da Organização dos Estados Islâmicos? Só deixa a pergunta no ar. Onde estão a Liga dos Estados Árabes e a Organização dos Países Islâmicos? Sim. O que fizeram pelos palestinos até agora? E outra pergunta que eu vou fazer é muito aprofundada. Que cadê esses grupos terroristas? Extremistas? Só sabem matar os próprios irmãos? Onde estão? Eles ainda têm armas, têm poder. Isso já indica que eles não são muçulmanos. São covardes, né? Porque usam suas armas, como a gente falou aqui, para assassinar inocentes, atacar mulheres, atacar crianças, e também minorias bem desprotegidas. Claro, fica bem claro, são financiados. A gente sabe por quê. Por quê? Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, é um assunto importante, um assunto candente, um assunto nevrálgico no mundo atual e não podemos deixar de falar, não é? De apontar e de denunciar quando nós temos pessoas inocentes, seja de que etnia, de que grupo, de que lugar do mundo for, né? Quando essas pessoas estão sendo massacradas na fila da fome, quando vão buscar o alimento, quando vão buscar a água, né? Nós não podemos nos calar e temos certeza que a comunidade internacional está atenta a isso, não é? E rezamos a Deus, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que alivie o fardo pesado que se abate sobre o povo palestino e que lhes dê, ao final da sua luta justa, a liberdade e a autodeterminação que merecem. Agradecemos, Maulana, mais uma vez a sua presença. Shukran. Né? E fazemos o convite para que você esteja conosco no nosso programa. Não deixe também de acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube.
nós temos estes e outros conteúdos que estão à sua disposição lá. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco.